Se você é do tipo de pessoa que ama aquele CDB com rentabilidade de 130% do CDI, porque ele tem fundo garantidor de crédito e você pode dormir tranquilo, as coisas vão mudar, pessoal. A partir de junho vai ter mudança nas regras do FGC e você provavelmente não vai mais ver aqueles CDBs com uma rentabilidade absurda. Eu vou explicar tudo agora. Fundo garantidor de crédito é como se fosse um seguro que cobre até R$250 mil caso você invista um dinheiro no banco e o banco quebre. Se você investir num CDB, poupança, na maioria das caixinhas, cofrinho, numa LCI, numa LCA, se você investir até R$250 mil num banco lá e o banco quebrar, o FGC te devolve 250 mil. Só que tava virando casa da mãe Joana. E você deve ter reparado que tem alguns bancos aí que andam quebrando e causando um baita de um preju pro FGC. Porque quando um banco quebra, o FGC tem que devolver a grana da galera lá. Primeiro entenda essa regra aqui, ó, galera. Todo CDB tem cobertura do FGC. Todo. Pode ser do Itaú, do Nubank, do C6, do Minha Avó Bank, do Tabajara Bank, do Vagabundes Bank. Se é um banco e é CDB, tem FGC. Só que aí, primeiro, não é só porque tem o FGC que tem exatamente a mesma segurança. E é isso que alguns bancos sem vergonha estavam fazendo. Tipo assim, imagina que eu sou dono de um banco zoado, velho, só preju, tô devendo pra todo mundo, só que eu emito um CDB e eu chego e falo assim: ah, amigão, investe aqui no meu CDB, é tão seguro quanto qualquer outro CDB. Assim como no Itaú tem FGC, no Nubank tem, aqui no Vagabundes Bank também tem. Ou seja, banco ruim, que estava desesperadamente precisando de dinheiro, porque o banco normalmente emite CDB porque ele está precisando de dinheiro ou porque ele quer fazer movimentações. Aí o banco que estava mal das pernas pra caramba começou a emitir CDB, mesmo sendo um banco ruim, e eles falavam assim de uma forma meio que, sabe, aqui é tão seguro quanto qualquer outro banco, porque tem FGC. Tem FGC, só que a chance desse banco quebrar é muito maior do que a de outros bancos quebrarem. De um banco mais confiável, mais rico, um banco que está saudável, e foi o que aconteceu. Só que aí, como esses bancos estavam precisando de muita grana, bancos menores, banco que estava mal das pernas, eles começavam a emitir CDB com uma rentabilidade muito grande. Eles falavam: vem cá, bobo, vem investir aqui. Aqui a gente paga 140% do CDI e ainda tem FGC. Olha como a gente é seguro. Mais ou menos. É seguro porque tem o FGC? Sim, mas não é seguro porque um banco ruim desse é muito provável que vai quebrar e vai dar ruim. Porque quando a gente investe num CDB, depois o banco tem que devolver o meu dinheiro com juros. Só que se o banco tá ruim, tá mal das pernas, é um banco sem vergonha, pode acontecer de ele não conseguir devolver o dinheiro pra galera, aí ele vai quebrar, e quem que se ferra? O FGC. Porque o FGC foi o que aconteceu com o Banco Master, foi o que aconteceu com o Will Bank. Banco Master oferecia uns CDBs absurdos, 150% CDI, com FGC. Aí um monte de gente foi lá, investiu, o Banco Master não conseguiu pagar a galera, quebrou e só o Banco Master e o Will Bank foi praticamente 50% da reserva inteira do FGC. E aí, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, eles decidiram mudar as regras, porque, pô, aí a gente vai ser trouxa. O banco ruim fica prometendo o que ele quer, e aí, se ele não pagar, o FGC que tem que reembolsar. Só lembrando, o dinheiro do FGC é um valor, uma reserva feita pelos próprios bancos. Então, como que funciona? Quando você investe num CDB, 0,01% desse valor, o banco tem que mandar para o FGC. Não sou eu que pago o FGC. Ele já está meio que embutido na transação. Então, todo banco tem que repassar um pouquinho do valor que ele ganha lá do CDB para o FGC. Só que aí quais mudanças vão acontecer? Primeira, banco pequeno ou mais arriscado vai ter que pagar uma taxa maior para o FGC. Se um bancão grande e relevante paga 0,01% de tudo aquilo que entra, o banco mais
fraquinho e tá mais mal das pernas, vai ter que pagar o dobro, 0,02. Segunda coisa, agora o Sistema Financeiro Nacional, aí, através dos órgãos oficiais, eles vão ficar mais de olho nesses banquinhos que estão oferecendo uma rentabilidade muito alta, sendo que, opa, peraí, você não tem tanto dinheiro assim. Quem garante que você vai pagar? Por isso que eu falei, muito provavelmente aqueles CDBs de que pagava 130%, 140% do CDI, de banco duvidoso, não vão mais existir e há uma tendência de a rentabilidade dos CDBs, de modo geral, darem uma recuada. Só que aí é um ponto interessante. Pode ser que os CDBs deem uma diminuída, mas os investimentos que não têm cobertura do FGC continuem rendendo mais. Por quê? Porque se não tem FGC, o banco não precisa repassar essa taxa para o FGC. Então pode ser que investimentos, é meio normal isso acontecer na verdade, tá? Porque quanto mais arriscado, maior a rentabilidade. Investimentos que não têm cobertura do FGC tendem a render um pouco mais, só que aí você tem que estar disposto a correr o risco, porque não tem FGC. A próxima mudança é que agora, depois desse monte de rolo que aconteceu aí, que quase que quebrou lá o FGC, o Banco Central vai ficar de olho nesses bancos menores e eles criaram um negócio chamado ativo de referência. O que quer dizer isso? Quando eu invisto num CDB, o banco pode fazer o que ele quiser com o CDB. Pode emprestar para outras pessoas, inclusive eu vou fazer uma aulona atualizada aqui sobre CDB para você entender isso aí, tá? Então o banco, eu invisto R$1.000 no CDB, o banco pode pegar aqueles 1.000 e emprestar para alguém, fazer o que ele quiser, desde que ele me devolva depois. Só que agora, o Banco Central vai ver se os bancos aí, que esses bancos mais questionáveis, se eles têm realmente dinheiro em caixa para conseguir pagar depois a rentabilidade de quem investiu. E aí, os bancos que têm uma qualidade, que tem, vamos simplificar, os bancos que têm menos grana, que é mais duvidoso, eles vão ter que deixar uma parte do dinheiro dos CDBs no Tesouro, porque lá é super seguro. Então o banco já não pode mais fazer o que ele quiser com o dinheiro, principalmente esses banquinhos que prometiam uma rentabilidade muito grande, mas agora como tem essa limitação, eles vão ter também que diminuir a rentabilidade porque eles às vezes não vão mais ter meio, porque a ideia do CDB é assim, eu invisto o CDB, aí o banco pega esse dinheiro e ele vai investir em algo que dá uma rentabilidade muito maior. Aí depois ele me devolve uma parte do lucro e fica com uma parte do lucro para ele. Só que como agora os bancos vão ter que, pelo menos os bancos menores, né, que não tem muito dinheiro, vão ter que deixar esse dinheiro que eu investi no Tesouro, eles não vão ter mais tanta chance de ganhar muito dinheiro em outros investimentos para depois me dar só um pouco. Então tende a diminuir a rentabilidade também dos CDBs. Então, de modo geral, galera, o que muda é isso, é principalmente as regras para os bancos, e isso é bom. É bom para você não cair num golpe aí de um banco aí que vai prometer um bagulho e depois não vai conseguir te pagar. Então é algo bom, é uma melhora, parabéns ao sistema nacional aí financeiro, só que o que a gente se prejudica é que agora como vai ter mais regra e como talvez alguns bancos vão ter que pagar uma taxa maior para o FGC, a rentabilidade dos CDBs pode diminuir daqui para frente, mas com relação ao FGC, continua a mesma coisa, vai ter no CDB, vai te cobrir até R$250 mil, é por CPF, é por instituição financeira e até 1 milhão durante um período de 4 anos. Tem aula completa sobre o FGC aqui, tá bom? Mas é isso, galera, vou deixar outras aulas aqui que podem te interessar. Escreve aqui nos comentários qual tema você quer que eu te traga. Fala aí qual coisa que você quer que eu ensine aqui, porque se eu não souber eu vou aprender e vou trazer para vocês aqui também, beleza? Tamo junto, galera!